Ô, gente, quando foi a última vez que a gente passou um calor desse? Ontem. Olá, pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas e Eu. Jesus disse que quem não fosse como uma criança não entraria no reino dos céus. Mas espera. O apóstolo Paulo disse que nós devíamos deixar as coisas de menino. Agora eu fiquei confusa. É pra ser igual criança ou não é? Você não é a única confusa aqui não, tem mais alguém confuso aí? Se você estiver confuso como a gente, pega a sua xícara, a conversa vai começar. Começamos! Olá, pessoal! Chegamos! Olá, pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o quadro Elas e Eu. Hoje nós vamos falar de umas pessoinhas que sempre tiveram o seu protagonismo na Bíblia. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre as crianças. Já que já é o dia das crianças, minha mãe já até comprou meu presentinho. Então tá liberado assumir que você é criança. Não, calma, brincadeira, esquece. Portanto, seu terrível comentário será retirado dos registros. Bom, o que a gente falou no começo do vídeo realmente é um questionamento que a gente tem. Como que Jesus manda a gente parecer com criança e o apóstolo Paulo manda a gente parar de parecer, de pensar, de agir como criança? Gente, Pois é, será que a Bíblia tava se contradizendo? Qual Eu já apóstolo- me fiz essa pergunta. será que o apóstolo Paulo desfalou o que Jesus falou? Na verdade, que um completa o outro. Jesus disse que nós devíamos ser como criança e Paulo já completa dizendo que nós não devemos ser criança. Existe diferença entre você ser como uma criança ou ser criança. Pra gente começar a entender isso realmente, a gente precisa primeiro entender então o que Jesus estava querendo dizer, o que significa ser como uma criança. Bom, uma criança não precisa se preocupar com as coisas que um adulto se preocupa, não precisa trabalhar, não precisa cuidar da alimentação, tem sempre alguém pra cuidar dela. E criança tem um comportamento muito interessante. Ela não tem malícia, ela não tem maldade. Uma criança, ela perdoa fácil. Uma criança, geralmente, ela se sujeita aos seus pais, aos seus familiares. Uma criança também é alguém muito fácil de ser corrigida. É muito mais fácil você corrigir uma criança do que você corrigir um adulto. Se você chega com uma criança porque ela fez algo errado, eu, por exemplo, que dou aula na escolinha, eu não tô corrigindo meus filhos, mas o fato deles verem que eu sou mais velha, eles já têm um respeito. Com o adulto já não é bem assim. O adulto tem um coração mais duro. Mas, para sanar toda e qualquer dúvida, a gente consultou uma pessoa muito expert no assunto. Se é que eu posso dizer muito expert, né? Porque expert já é bem absoluto. Já é um absoluto. Ela entende muito mais disso do que a gente. Roda aí. Oi, sou Maria Eduarda e tenho 7 anos. Maria, o que é ser criança? É estudar, é confiar em Deus e é ser feliz. Brincando, aproveitando a vida de criança. Eu vejo televisão, estudo. Você é muito ocupada como criança. Fala a verdade, uma criança ocupada. Falei que ela era expert no assunto. É muito fofa. É maravilhosa. É minha prima. O segundo versículo que nós falamos na introdução foi quando Paulo se dirige à igreja de Corinto, pois ele encontrou um problema de infantilidade dentro da própria igreja. Ou seja, ele encontrou muitos crentes com comportamento infantil. Uma outra prova de que o apóstolo Paulo realmente não estava indo contra o que Jesus disse é porque no capítulo seguinte, depois dele dizer que tinha deixado as coisas de menino, ele está chamando a atenção daquela igreja para que eles não fossem crianças quanto ao juízo. Que eles fossem crianças quanto à malícia, mas não quanto ao juízo. Quanto ao juízo, eles precisavam ser homens maduros. Sabe por que a gente, quando o assunto é ser adulto de verdade, não tem mais espaço para ser infantil? Ser infantil é uma criança vivendo como ela é. Mas e se você já é uma pessoa adulta e você ainda age igual criança? Aí não é bom. Se a sua mãe agisse igual criança, não ia ser bom, né? Nunca. Então, ser infantil é um comportamento. Infantil. Ainda em 1 Coríntios, porque se você se lembra bem, Paulo estava conversando com uma igreja um tanto quanto infantil. Ele disse que precisou dar a eles o leite, porque eles ainda não eram maduros o suficiente
para conseguirem se alimentar com alimentos sólidos. E ainda falando em leite, a gente não pode se esquecer que existe um prazo, um tempo, um período na vida da gente que a gente pode continuar e deve continuar tomando leite. Mas existe um período, não é isso? Que nós devemos parar de tomar o leite. Sabe por quê? Nós fizemos uma pesquisa e nós vimos que depois dos 2 anos, ingerir muito leite pode atrapalhar na absorção de ferro. Agora, o que pouco ferro no organismo vai causar? Anemia. Agora, se você é uma gestante, a anemia pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê. Então quer dizer que um cristão anêmico, espiritualmente falando, não tem a capacidade de produzir frutos. E não gera filhos espirituais. Exatamente. E ainda tem um outro sintoma da falta de ferro no sangue, que é a fadiga. A pessoa vive cansada, vive indisposta para fazer qualquer coisa. Lembram de alguém que vive cansado na sua igreja, que não tem ânimo para nada? Isso pode ser um sinal que ela precisa e deva pular para o próximo alimento, um alimento sólido. Tá precisando de alimento sólido, até porque nem só de leite vive o homem, né? Com todas as comidas maravilhosas que existem nesse mundo, pensa tudo. Você gostaria de viver só bebendo leite? Não. Por que não? Isso é ruim, gente. Eu já enjoei de beber o leite. É porque eu já bebi muito quando eu era criança. Ah, essa fase já passou. Já passou. Entendi. Ninguém merece viver só de leite. Gente, é gato que toma leite a vida toda. Lasanha. Mais uma vez, a minha vida foi salva pelo milagre da lasanha. Você conseguiu entender a diferença do que Jesus falou e Paulo falou? Na verdade, os dois se completam. Nós precisamos ser criança na inocência, no perdão, na dependência, em saber que nós dependemos do Pai, exatamente. Porém, devemos deixar de ser meninos e deixar aquelas birrinhas que você faz para os seus líderes, para os seus pais e até para Deus e tomar um posicionamento maduro. É redundante a gente falar que uma criança é infantil. Essa é a natureza normal de uma criança. O comportamento da idade. Sim, é normal. Ela tá na infância. Mas se ela pudesse escolher hoje, ela não seria infantil. Eu acho que essa é uma das características que eu mais admiro nas crianças. A criança, ela quer crescer. Tanto é que ela brinca com brincadeiras, brinca de policial, brinca de ser médico, brinca de bombeiro, de ser astronauta, brinca de ser mãe, brinca de lavar louça. Depois a gente cresce e percebe que não tem graça nenhuma. Não tem graça, porque não acaba. Mas tudo bem. Eu acho que se uma criança pudesse hoje virar médica, hoje ela viraria. Ah, virava. Porque ela não quer ficar presa na infância pra sempre. Meu sonho do futuro é ser pediatra, viajar pelo país todo pra falar sobre Deus e ter trigêmeos. Eu tenho vontade de crescer. Agora, o problema de adultos infantis é que o adulto não quer sair da infantilidade. Ele não quer sair daquele estágio, né? Só que fica meio ridículo, né? Um adulto que não quer sair da infantilidade. Olhem pra mim, eu sou o bebê Brent. Desfrutem essas latas gigantes de sardinhas daqui da minha fralda. Será que eu sou a única que percebe que ele não é um bebê? Do que você tá falando? Mas o que leva um adulto não querer sair da infantilidade? Ele não quer ser responsável. Imaturo. Geralmente é uma pessoa que tá se sentindo meio confortável, então ela fica aqui assim com medo de mexer qualquer coisa, desmoronar algum lado, entendeu? O que nós aprendemos em ser como criança é ter simplicidade sem ter imaturidade. E também humildade no lugar da altivez. Até porque uma pessoa altiva é muito autoconfiante, ela acha que pode fazer tudo sozinha, que não precisa de ninguém. Que é diferente das crianças, elas sabem que elas precisam da ajuda de alguém. Diferente de uma pessoa humilde que sabe que depende de alguém, exatamente. Queria saber quem te ajudou a se preparar para esse vídeo. A minha mãe me ajudou a escolher a roupa, o cabelo. O que eu mais preciso do que a minha mãe ajudando é ela me ajuda a tomar banho, pentear meu cabelo, me ajuda a escolher a roupa, fazer tarefa. Eu acho que receber a ajuda da minha mãe é um prazer, porque todo mundo precisa de ajuda de alguma pessoa, principalmente dos pais. E uma criança, uma característica muito importante que nos chama a atenção, ela tem um coração ensinável e não tem dificuldade nenhuma em ser corrigida. Por isso, se você e eu queremos entrar no céu, e eu tenho certeza que você quer, que eu quero muito, pelo amor de Deus, não adianta de nada a gente observar tudo isso nas crianças, não adianta de nada a gente saber tudo isso e não praticar isso nas coisas pequenas do dia a dia. Então, resumindo tudo,
O que a Bíblia nos ensina é a ter um coração de criança, sem a mentalidade de um menino. Esse recado vai para os adultos. Então, siga o caminho de Deus e Deus abençoe e se te capacite. E deixe de ser criança. Falando agora de crianças, você que está nos ouvindo, papai, mamãe, titio, vovó, vovô, não desista das crianças. Nós sabemos do potencial que uma criança tem se ela for guiada nos caminhos do Senhor. E o inimigo também sabe do potencial de uma criança que é cuidada nos caminhos do Senhor. Tanto é que perto do nascimento de Moisés, do próprio Jesus também, houve um massacre de crianças inocentes que o inimigo queria acabar com as crianças. Mas nós sabemos o potencial de uma criança quando ela é guiada nos caminhos do Senhor. E fica tranquilo, porque nessa jornada você vai ter a ajuda do Espírito Santo. Então é isso, pessoal! Uhul! É isso! Esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, compartilha! Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like aqui no vídeo pra gente saber se você gostou. E você gostou, né? Fala sério! E o meu pedido de Dia das Crianças? Você não pode pedir alguma coisa das crianças? Se eu puder, eu quero que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. É o meu pedido também, então! Tchau! Um beijo e um queijo! Com doce de leite especialmente pras crianças! De que marca? Doce de leite aviação, né?